All right, welcome back to Calvary, Então, sejam bem-vindos a Calvary and welcome back to our series on blessings and curses. e bem-vindos de volta à nossa série de maldições e bênçãos. Okay, so last week we were looking specifically in the New Testament, in the ancient Greek, Então, semana passada a gente estava olhando em específico no Velho Testamento, no Novo Testamento, no grego, and we were seeing what are the words in Greek in the New Testament that talk about blessings. e a gente estava vendo quais são as palavras no grego, no Novo Testamento, que falavam de bênçãos. And what do they mean? E o que elas significam? Okay, and we saw that it does not talk about a lot of material blessings. E a gente viu que não fala tanto de bênçãos materiais. There was really one verse that talks about that. Tinha um versículo que falava sobre isso. And the context was about receiving material blessings to bless others with it. E o contexto era receber bênçãos materiais para abençoar outras pessoas. Okay, very interesting, right? Bem interessante, né? So tonight we're going to be talking about curses. Então, hoje à noite a gente vai estar falando sobre maldições. And we're going to look at the 8 different words in the New Testament, E a gente vai ver 8 palavras diferentes no Novo Testamento, in the Greek, no grego, to see what do these words mean. para ver o que essas palavras significam. And we're going to see that most of the things that we believe in our culture about curses E a gente vai ver que a maioria das coisas que a gente acredita na nossa cultura sobre maldições are complete superstition. são totalmente superstição. Okay? So, let's take a look. We're going to try and go quickly through these words, okay? Então, vamos dar uma olhadinha, vamos tentar passar rápido por essas palavras. Okay, now, actually, before we begin, let me say this. Então, antes da gente começar, só queria falar uma coisa. Remember, we're looking exactly in the Greek, which is what the New Testament was written in, Então, a gente está tentando olhar exatamente no grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, because we want to look at this rationally, porque a gente quer olhar isso racionalmente. okay? Our faith is based upon rational writings. Nossa fé é baseada em escritas racionais. So we can't look at something and say, well, it says this, but I believe something different. Então, a gente não pode olhar para uma coisa e dizer, aqui diz assim, mas eu acredito nisso. If you believe something different than what the Bible's saying, you've got a problem. Se você está acreditando em alguma coisa diferente do que diz na Bíblia, você tem um problema. Because this is the Word of God. Porque essa é a palavra de Deus. And your opinion or your conviction is just that. It's your opinion or conviction. E a sua opinião ou a sua convicção é só isso. É sua opinião ou sua convicção. It doesn't mean that it's correct. Não importa que está certo. Okay? We want to make sure that when we come to faith that we're rational about studying the scriptures. A gente quer ter certeza que quando se trata de fé, a gente quer ser racional ao estudo das Escrituras. Okay? Our faith is based upon facts, Nossa fé é baseada em fatos, but it will have emotions that come with it. mas vai ter emoções que vêm com isso. But it starts with those facts. Mas começa com esses fatos. We start with the fact that Jesus died on the cross and rose again. Começa com o fato de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou de novo. Okay? We start with the fact that the Holy Spirit comes and fills us. Começa com o fato de que o Espírito Santo vem e nos preenche. Okay? We start with the fact that the Bible has no errors in it. Começa com o fato de que a Bíblia não tem erros. And then we start to build upon all these facts. E a gente começa a construir em cima desses fatos. And that strengthens our faith to trust in God. E isso fortalece a nossa fé para acreditar em Deus. Okay? And sometimes we wake up and we feel like, oh, I don't know if I believe. E às vezes a gente acorda e fala, não sei se eu creio. Okay? You go back to the facts. Aí você volta para os fatos. Well, wait, Jesus, he died on the cross, he rose again. Pera, Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou. Okay? And so then we base our faith upon the facts, not upon our feelings at any given moment. Então a gente baseia a nossa fé em fatos e não em nossos sentimentos a cada momento que a gente tem. Okay? I'm going to come back to this point at the end, okay? Eu vou voltar nesse ponto lá no final, tá? Okay, so let's start off the first word in the Greek. Então vou começar com a primeira palavra no grego. Okay? And we do this alphabetically. A gente vai começar alfabeticamente. Okay? So, the first word is anathemachizo. Então a primeira palavra é anatamatizo. Okay? Here it is for you. Tá aqui para vocês darem uma olhada. Okay? This is given to us 4 times in the New Testament. Ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. Okay? And what it means is to bind under a curse or a vow. E ela significa amarrar sob uma maldição ou um voto. Okay? Or it could be like a swearing, like. Seria como fazer um juramento. Okay? And this is used, like I said, 4 times in the New Testament, 3 times in one passage. Então é usado 4 vezes no Novo Testamento e 3 vezes em uma passagem. Okay? Look at Acts 23. Então dá uma olhada em Atos 23, Look at verses 12 and 14. os versículos 12 e 14. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo.
E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Okay, so in these two verses, we see this word, anathematismo, used in both of them. Então a gente vê aqui nessas duas passagens anatematizo sendo usado em ambos. And then we see it also in verse 21 of the same passage. E aí a gente vê no versículo 21 a mesma passagem. Okay, and what is this saying? O que está dizendo? These guys hated Paul so much, Esses caras odiavam tanto Paulo. they made a vow Eles fizeram um voto. that they said, I will not eat until Paul is dead. Eles falaram: eu não vou comer até que Paulo esteja morto. And they're using this word, anathematismo. E ele está usando essa palavra anatematizo. And in some translations, it'll actually say that they vowed under a curse. Em algumas traduções diz exatamente que eles fizeram um voto sob maldição. Okay, so they're saying, well, I cannot break this or I will be cursed. E ele fala: ó, eu não posso quebrar isso, senão serei amaldiçoado. Okay, this doesn't have a lot to do with us in our culture. Isso não tem muito a ver com a gente na nossa cultura. Okay, but we do see people making vows sometimes. A gente vê pessoas fazendo votos às vezes. Okay, the other time that we see this used in the New Testament is in Mark chapter 14. A outra vez que a gente vê sendo usado no Novo Testamento é em Marcos 14. Look in verse 71. Dá uma olhada no versículo 71. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. This is Peter. He's denying Jesus Esse when é- he went to the house of the high priest. Esse é Pedro, ele está negando Jesus quando ele foi na casa do sumo sacerdote. And as he starts to swear and curse, saying, I don't know this man. E quando ele começa a fazer juramentos e a amaldiçoando, ele fala: eu não conheço esse homem. Okay, this is the word anathematismo. Essa é a palavra anatematizo. Okay, so this is how this word is used. Então é assim que essa palavra é usada. Okay, you notice this is not really what we talk about when we talk about curses in our culture. Então veja que não é bem o que a gente fala quando a gente fala de maldição na nossa cultura. Okay, and it's not very widely used E não either in the New é, Testament. não é muito usada no Novo Testamento. Okay, well, we're actually going to see that none of these words are used very widely in the New Testament. A gente vai ver que nenhuma dessas palavras é muito usada no Novo Testamento. Okay, second word. Segunda palavra. The word is ará. A palavra é ará. It is used one time in the whole New Testament. É usada uma vez em todo o Novo Testamento. It's used in Romans chapter 3 verse 14. É usada em Romanos 3:14. Aquela boca que é cheia de maldição e amargura. Okay, so this is actually a quote from Psalm 10:7. Ela é citada no Salmo 10:7. And what it is, it's talking about sinners in the Old Testament. E ele está falando de pecadores no Novo Testamento, no Velho Testamento. And so there's this passage in Romans 3, and it goes through and describes these people. It talks about the depravity of human beings. Então, nessa passagem, em Romanos 3, fala da depravação das pessoas. And it describes how evil human beings are. E ele fala de quão maus os seres humanos são. If you guys don't know, we are evil. Caso vocês não saibam, nós somos maus. Okay? The only thing good about us is Jesus. A única coisa boa nisso é Jesus. So if you don't have Jesus, there's not a lot that's good about you. Então, se você não tem Jesus, não tem nada bom em você. And that's what this is describing. E é isso que está descrevendo aqui. And so what they did with ará, it's a translation from the Hebrew word into the Greek. Então, o que eles falam com o ará é uma tradução do hebraico para o grego. And so that's why it's not used very often. It's only used one time. Então, é por isso que não é muito usada. Ela só foi usada uma vez. Okay? So, continue on. Third word. Então, continuando, terceira palavra. This one's really hard to say. Essa palavra é ruim de falar. Okay? The good thing is Cynthia is fluent in ancient Greek. O bom é que a Cíntia é fluente em grego antigo. And so she is going to translate this perfectly Então, for ela you vai guys. traduzir perfeitamente para vocês. I'm joking. She's not fluent. É brincadeira, ela não é nem um pouco fluente. Is anyone alive here? Tem alguém vivo aí? Okay, I got some live. Okay. Ah, que bom, tem alguém Okay. vivo. Obrigada. So this word is epikataratos. Então, essa palavra é epicataratos. I think. Eu acho. Okay? 3 times in the New Testament. 3 vezes no Novo Testamento. Okay? What does this word mean? O que essa palavra significa? It talks about one on whom a curse rests. Fala que é aquele em que se repousa uma maldição. Okay? So, people who have a curse upon them. Então, pessoas que têm uma maldição sobre elas. Who has a curse upon them? Quem tem uma maldição sobre ele? Okay? Well, there's in these 3 times, twice it's used in Galatians chapter 3. Então, nessas 3 vezes, foram 2 vezes judeus em Gálatas 3. Okay? Look at Galatians 3:10 and 13. Dá uma olhada em Gálatas 3, 10, 13. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar,
pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Okay, so here what he's doing again, he's quoting two passages from the Old Testament. Então, de novo, o que ele está fazendo aqui é citando passagens do Velho Testamento. And these are very important passages. E essas são passagens bem importantes. Okay, we're actually going to come back to this passage in a little bit A gente vai voltar um pouquinho nessas passagens, because you'll notice that there are other words for cursed in this passage, and they're different words in the Greek. porque sabe que aqui tem outras palavras para maldição, mas são palavras diferentes no grego. Okay, so what we see here is the emphasis for this word is in the quotation from the Old Testament. Então, a gente vê aqui que a ênfase dessa palavra é na citação do Velho Testamento. He says, "Cursed is everyone who does not continue in all the things which are written in the book of the law to do them." Ele fala: maldito seja aquele que não cumpre todas as palavras que estão no livro da lei. This is a quotation from Deuteronomy 27:26, Essa é uma citação de Deuteronômios 27, 26. and it's showing that there's a curse upon those who don't complete the law. E mostra que tem uma maldição em todos aqueles que não completam a lei. Okay, we're going to come back to this, don't worry. A gente vai voltar nisso, não se preocupem. Okay, then he talks again in verse 13 about another curse. E ele fala de novo no versículo 13 sobre outra maldição. It says, "Cursed is everyone who hangs on a tree." Fala que é maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. This is a quote from Deuteronomy 21:23. Isso é uma citação de Deuteronômios 21, 23. Okay, and so what's he doing? Então, o que ele está fazendo? They're taking that word from Hebrew and they're putting it into Greek again. Pegando aquela palavra em hebraico e colocando em grego de novo. And so they're talking about someone who has a curse upon them. Então, ele está falando sobre uma pessoa que tem uma maldição sobre ela. Okay? Who is this person? Quem é essa pessoa? The person who hangs on a tree? A pessoa que foi pendurada no madeiro? Okay? Or someone who doesn't keep all the law. Ou alguém que não mantém, que não cumpre toda a lei. Okay, again, we'll come back to this. I'll explain all of that really well. Então, a gente vai voltar nisso, eu vou explicar certinho. Okay? The other time it's used is John chapter 7 verse 49. A outra vez que é usada é em João, capítulo 7, 45 ao 49. Take a look at this passage. Dá uma olhadinha nessa passagem. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? Ninguém jamais falou de maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende de lei é maldita. Wow. Okay, so the Pharisees, they sent officers from the temple to arrest Jesus. Então, os fariseus do templo mandaram... They sent officers from the temple. Eles mandaram soldados, não soldados, oficiais do templo para prender Jesus. And they didn't arrest him. E eles não prenderam ele. And they said, "Hey, why didn't you bring him?" E eles falaram: ei, por que vocês não trouxeram ele? And they said, "No one ever spoke like this man." E eles falaram: porque ninguém nunca falou como esse homem. And then they get mad at these guards. E eles ficam bravos com esses guardas. And what they say is, the people are cursed who don't know the law. E eles falam: o povo é amaldiçoado porque eles não conhecem a lei. Okay? And they're saying, "We understand that this man is not the Messiah. All these other people are being deceived." Eles estão falando: a gente entende que esse homem não é o Messias, todo o resto do povo está sendo enganado. And so they're saying there's a curse upon them because they don't know the law. Então eles estão falando que tem uma maldição sobre eles porque eles não entendem a Okay? You lei. can see all three instances of this are connected to the law. Então a gente vê que as 3 vezes que isso aparece está conectado com a lei. Okay, again, we'll come back to this. Então a gente vai voltar sobre Okay, isso. next word, number 4. Quarta palavra. Okay, another hard one to pronounce. Um pouquinho ruim de falar. I think it's kakalogeo. Eu acho que é cacalogeu. Okay, I'm not sure. Não tenho certeza. This is used 4 times in the New Testament. Ele é usado 4 vezes no Novo Testamento. Okay, this means to speak evil of Significa falar mal or to revile. ou insultar. Yeah, so this is not talking about the idea that we have in our culture of curses, right? Então aqui não tem com a nossa ideia da nossa cultura de amaldiçoar. Okay, what we think about curses here, we think about like macumba, candomblé, right? Quando a gente pensa em maldição, a gente pensa em macumba, a gente pensa em candomblé. This word basically means to speak bad of something. Essa palavra aqui quer dizer falar mal de alguém, alguma Okay? coisa. Now, this is used in Matthew 15:4 and Mark 7:10. Ela é usada em Mateus 15:4 e Marcos 7:10. I quoted one of them. It's basically the exact same thing in both passages. Eu citei uma delas aqui porque é meio que a mesma coisa nos dois. Okay, take a look. Dá uma olhadinha.
Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, pois quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. He says, if you curse your mother and father, you'd be put to death. Ele fala, se você amaldiçoar sua mãe ou seu pai, você vai morrer. That's scary, right? Isso é assustador, In certo? their culture, if a child was disobedient or rebellious, Na cultura dele, se uma criança era desobediente ou rebelde, and they got to that point where they were just like, enough, I can't take this. e eles chegavam num ponto de falava, chega, eu não aguento mais, They take their child to the leaders of the city, eles levam seus filhos aos líderes da cidade and they would stone him to death. e apedrejavam ele até a morte. Wow. Uau! Okay, now, praise God that this doesn't exist today, Então, right? Deus seja louvado que isso não existe mais, certo? Okay, if this did, I would not be here with you guys. Se fosse assim, eu não estaria aqui com vocês hoje. I think some of you guys wouldn't be here either, Eu right? acho que alguns de vocês também não iam estar aqui. Okay, but it really, I think it put fear in people like, I better obey my parents or I'm going to die. Mas eu acho que põe medo em algumas pessoas. Falam, é melhor eu obedecer aos meus pais, senão eu vou morrer. Okay, so this word is used, it's 2 times quoting the Old Testament. Então, essa palavra que é usada 2 vezes citando o Velho Testamento. But again, talking evil about your parents. Mas, de novo, falando mal dos pais. Okay, then 2 other passages is used. Em outras 2 passagens ele é usado. Mark 9:39. Marcos 9:39. Take a look. Dá uma olhadinha. Yeah. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar de mim logo em seguida. Okay, so he says, hey, this guy, the disciples are upset. This guy is driving out demons in your name. Então, os discípulos estavam bravos. Eles falaram, esse cara está expulsando demônios no seu nome. But he's not one of us. Mas ele não é um de nós. And Jesus said, no, let him go. It's okay. E Jesus fala, não, deixa ele, tá tudo Because bem. nobody who does a miracle in my name Porque ninguém vai fazer um milagre no meu nome afterwards is going to speak badly of me. e depois vai falar mal de mim. Okay, so again, it's talking about talking bad. Então, de novo, é falar mal. Okay, and then the last one is Acts 19:9. E o último, Atos 19, 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. So it says here that people were talking bad about the way. Então, as pessoas aqui falaram que... Falava aqui que as pessoas estavam falando mal do caminho. What is the way? Qual é o The caminho? way is Christianity. O caminho é o cristianismo. They didn't call it Christianity back then. Eles não chamavam de cristianismo That naquela wasn't until a época. few years later. Isso começou só alguns anos depois. At the beginning they said, oh, this is the way. No começo era, isso aqui é o caminho. Oh, you know that way that people are going? Sabe aquele caminho que as pessoas estão indo? Okay, and so they were talking bad about Christianity. E aí eles falavam mal do cristianismo. Okay, so this is basically saying, don't talk bad about people. E daí é basicamente falando, não fale mal do nosso povo. That's what this word is talking about. É disso que essa palavra quer dizer. Okay, continue on, the 5th word. Então, continuando, quinta palavra. Katanathema. Catatema? Katanathema? Catanathema? Yeah? Different here. Wow, I didn't get that. So, I don't know if I wrote it wrong or if I put it up there wrong. Então, não sei se está escrito aqui ou se eu falei errado. Então, o catalátama ou I think it's catatema. katanathema. I think somehow I cut the inside of it Eu out. acho que é catanátama, eu escrevi que diferente. Okay, so anyway, this word is only used one time in the whole Bible, Bom, de qualquer forma, ela é usada só 2 vezes em toda a Bíblia. but it means to invoke evil. One time. É só usada uma vez e quer dizer invocar o mal. Okay, and it's used in Revelation 22:3. E é usado em Apocalipse 22, 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estarão na cidade, e os seus servos o servirão. So this city that they're talking about, this is the New Jerusalem. Então, a cidade que eles estão citando é Nova They're Jerusalém. describing heaven. Eles estão descrevendo os céus. It's awesome. E é demais. If you have never read Revelation, and especially the end of Revelation, Se você nunca leu Apocalipse, principalmente o fim de Apocalipse, you got to read it. você tem que ler. It describes what heaven is going to be like. Descreve como vai ser os céus. Streets of gold. Ruas de ouro. Okay? The gates are made of pearls. Os portões são feitos de It's pérolas. just really, really cool. É bem legal. And one of the things it says here, it says, there is no more curse. E uma das coisas que diz aqui é que não vai ter mais maldição. There's no more curse on the earth. Não tem mais maldição na terra. As a result of the fall of man in the Garden of Eden, as a result of the fall of man Como resultado da queda do homem in the Garden of Eden, e do Jardim do Éden,
there was a curse not only upon man, but upon the earth. Tinha uma maldição não só sobre o homem, mas sobre a terra. And he says, now there's going to be no more curse. E aí falava que agora não vai ter mais maldição. Why? Por quê? Because there's a new heaven and a new earth. Porque é um novo céu e uma nova terra. Okay? And that's pretty cool. Isso é bem legal. Okay? So, continue on. Sixth word. Então, continuando, sexta palavra. Big one. Grande. Katanathemachizo. I don't know how to say it. Catanetematizo. Okay? I'm trying my best here, guys. Eu tô tentando o meu melhor, gente. Okay, again, this is only used one time. De novo, isso foi usado uma vez. Matthew 26:74. Mateus 26, 74. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. So again, this is Peter denying Jesus. Então, de novo, é Pedro negando Jesus. Okay? So again, this means to invoke evil or to curse. De novo, é invocar o mal ou amaldiçoar. Okay? I don't know why this is used one time in Matthew, and then there's a different word when he denies Jesus in Mark. Eu não sei se por que aparece essa palavra em Mateus e depois uma palavra diferente em Marcos. But you notice the definition of the words are very, very similar. Mas as definições das palavras são bem parecidas. And they have the same root in E the ele word. tem a mesma raiz de So maybe palavra. they're just describing it a little bit different way, right? Então tá só descrevendo provavelmente um pouquinho Okay? diferente. But Peter, he got indignant when they started accusing him of being a disciple of Jesus. Mas Pedro estava indignado quando acusaram ele de ser um discípulo de Jesus. And so he started to curse and swear, saying, "No, I am not one of his disciples." Então ele começa a amaldiçoar e a jurar. Ele falava, não sou um de seus discípulos. Okay, very serious, because he was lying. He was one of the disciples. Bem sério, porque ele estava mentindo. Ele era um dos And that's what discípulos. Jesus said. He said, "You're going to deny me 3 times." E é isso que Jesus fala, que ele denou ele. Jesus said, "You're going to deny me 3 times." E é isso que Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. Okay, so again, not what we think about when we think about cursing in our culture today. Então, de novo, não é como a gente pensa em maldição na nossa cultura hoje. Okay, the last 2 words, these are the most common. As últimas 2 palavras, essas são as mais comuns. They're used 5 times and 6 times. São usadas 5 vezes e 6 vezes. Okay, the word curse, or these words for cursing or curse, A palavra maldição ou amaldiçoar it's only used 25 times in the New Testament. só é usado 25 vezes no Novo Testamento. So it's not real common. Então não é muito comum. And that's important for us. Isso é importante pra Because you gente. see things that are a theme, an idea that's in like a whole chapter sometimes. Então a gente vê às vezes uma coisa que é um tema ou uma ideia que é um capítulo inteiro às And vezes. you see a word that's repeated over and over again. E você vê uma palavra repetida várias vezes. This is not a real common word. E isso aqui não é uma palavra muito comum. What does that mean? Por que isso It significa? means it's not really emphasized in the New Testament. Significa que não é muito enfatizado no Novo Okay? Testamento. I'll come back to that too. Vou voltar nisso aqui também. Okay, the 7th word is the word katara, Então a 7ª palavra é katara, used 5 times in the New usada Testament. 5 vezes no Novo It's a Testamento. very strong word. Palavra bem forte. This means to reject Significa rejeitar or to surrender to punishment or destruction. ou render a punição ou destruição. Very, very powerful, right? Bem poderosa, certo? Okay, we go back to Galatians 3. Então a gente volta para Gálatas 3. In Galatians chapter 3, we saw these words quoting the Old Testament, right? Lá em Gálatas 3, a gente viu essas palavras citando o Velho Testamento, né? But in verse 10 and 13, the same verses we saw, Mas no versículo 10 e 13, os 2 versículos que a gente viu, you can see that there's different words for curse. a gente vê que tem palavras diferentes para maldição. Okay? So the first word is the word that we're talking about right now. Então essa primeira palavra é a que a gente está falando agora, It's katara. que é katara. Okay? And so what is it talking about? O que está falando então? He's saying that there is a rejection, there's a surrender over to destruction, those who don't do these things that are quoted in the Old Está Testament. falando que tem uma rejeição ou uma rendição àqueles que não cumprem o Velho Testamento. Okay? And so this is where the importance of the law comes in. Então é aqui que vem a importância da lei. He's talking about a consequence that comes from not obeying the law. Ele fala de uma consequência sobre não seguir a lei. The consequence is that you are surrendered over to destruction. Então a consequência é que você está sendo rendido à destruição. And what is that destruction? E qual é essa destruição? That destruction is hell. A destruição é o inferno. Okay? What happens, what we read all throughout the New Testament? Então o que a gente acontece quando a gente lê isso sobre todo o Novo Testamento? The law leads us to sin, A lei nos leva ao pecado. and sin leads to death. E o pecado leva à morte. And that death is this destruction, this cursedness that it's talking about with this word. E essa morte é essa maldição que é usada nessa palavra. Katara. Katara. Okay? So this is a really heavy word, Então é uma right? palavra bem pesada, certo? And so he says, hey, if you don't follow all of the law,
you're going to face destruction. Então ele fala, se você não seguir toda a lei, você vai encarar a destruição. Okay, but the problem is we don't follow the O law. problema é que a gente não segue a lei. Okay, they put the law up there, we see it, and we say, wow, that's really good. Eles colocam a lei num lugar onde pode ser visto e falam, ela é muito boa. Okay, and it says, don't lie, don't steal, don't murder. Não mate, não minta, não roube. And then we do those things. E aí a gente faz essas coisas. We lie, A gente we mente, steal, a gente rouba. and then we say, oh, I didn't murder. A gente fala, mas eu não matei But then ninguém. Jesus comes along and he says, you know what? If you hated someone in your heart, you murdered them already. Mas Jesus fala, se você odeia alguém no seu coração, você já matou ele. And so all the one that all of us are like, well, at least I didn't murder anybody. Então a maioria de nós vai falar, pelo menos eu não matei ninguém. We're all guilty of. Ah, mas nós somos todos culpados disso. So now we're in trouble Então a gente está com problemas. because we're sinning by breaking the law, Porque a gente está pecando, quebrando a lei, and our sin leads to death, e nosso pecado leva à morte, and that death is this word. e essa morte é essa palavra. It's being surrendered over to punishment or destruction. Se render à punição ou destruição. Wow, well, we've got a problem. Então, opa, a gente tem um problema. Okay? Notice verse 13. Dá uma olhada no versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. It says Christ has redeemed us from the curse of the law. Diz que Jesus nos redimiu da maldição da lei. What does that mean? O que isso quer dizer? It means he paid the price for us by a substitutionary death. Quer dizer que ele pagou o preço por nós por uma morte por substituição. Instead of our sin leading to our death, Em vez do nosso pecado levar à nossa morte, he went in our place and died instead. ele foi no nosso lugar e morreu no lugar. So now our sin led to his death. Então agora o nosso pecado leva à morte And dele. he redeems us from that curse. E ele nos redime dessa maldição. So he takes the destruction in our place. Então ele tira a destruição no nosso lugar. Okay, that's a beautiful thing, right? Isso é uma coisa linda, certo? Because what he's saying is you don't have to pay the price for any of your sins. Porque o que ele está falando é a gente não tem que pagar o preço por nenhum desses pecados. I'll do it for you. Eu faço isso por vocês. And we say amen, praise E a God. gente fala amém, Deus seja louvado. But we have to place our faith in Jesus. Mas a gente tem que colocar nossa fé em Jesus. We have to believe in his death and A resurrection. gente tem que acreditar na sua morte e And ressurreição. when he does that, he washes away our sins. E quando a gente faz isso, ele limpa os nossos He pecados, takes away the death and destruction. tira a nossa morte e And destruição what he does is he redeems us from this curse. e nos redime dessa maldição. The word redeem means to buy back. A palavra redimir significa comprar de volta. Okay, and really it's connected to slavery. Então está bem conectada à escravidão. Because of our sin, we were given over to slavery. Por causa do nosso pecado, a gente foi dado como escravos. The Bible says very clearly we were slaves of sin. A Bíblia foi muito clara, nós somos escravos do pecado. Okay, and then he comes in and says, no, I don't want them to be slaves anymore. E ele vem e fala, não quero mais ser escravo. I want to buy them out of slavery. Eu quero comprar eles da escravidão. Well, that's an expensive price to pay. Ah, esse é um preço caro para se pagar. Okay, but Jesus, he doesn't pay money. Mas Jesus não paga em dinheiro. What does he use to O pay? que ele usa para pagar? His blood. O seu sangue. It says that we were redeemed by the blood of the Lamb. Fala que a gente é redimidos pelo sangue do Cordeiro. And so he comes in and he sheds his blood to buy us back from slavery. Então ele vem e derrama o seu sangue para nos comprar da escravidão. And in the process, he buys us also out of the curse of the law. E aí no caminho ele nos compra também da maldição da lei. And he actually goes through in his death and resurrection, E ele na verdade vai pela sua morte e ressurreição and he fulfills the law in us. e completa a lei na gente. This is all written very clearly in Romans. Isso está tudo escrito com muita clareza em And so Romanos. now we don't have this obligation to try to fulfill the law. Então agora a gente não tem mais essa obrigação de tentar preencher a lei, We cumprir a simply lei. follow the new life in the Holy A Spirit. gente simplesmente segue a nova vida no Espírito Santo. And we're free from this curse. E a gente está livre dessa maldição. Okay? This is really, really big. Isso é bem, bem grande. Okay? Now, I'm going to come back to this again at the very end. Então eu vou voltar de novo nisso lá no finalzinho. Okay? But you can see this word katara is very strong, Então vejam que essa palavra catar é bem forte. but it does not apply to us if we are in Christ. Mas ela não se aplica a nós se nós estamos em Cristo. If you're not in Christ, this word is completely on top of you because you are not completing the Se law. você não está em Cristo, essa palavra... It's completely on top of you. Essa palavra está totalmente sobre você se você não está em Cristo, porque você está embaixo da lei. Okay? And so you have that curse on top of you. Então você tem essa maldição sobre você. Okay, continue on. Continuando. Another time this is used is in Hebrews. It talks about the earth being cursed. A outra vez que é usada em Hebreus, quando fala da palavra sobre a maldição. It's talking about the Quando earth. fala earth?
of the earth. Fala da terra. Okay? And the earth is under the curse, like we talked about in Revelation. E fala que a terra está sob maldição, como Okay. foi dito em We Apocalipse. see in James chapter 3, A gente vê em Tiago 3, they talk about the contrast between the tongue, fala about what? about the tongue. Fala do contraste da língua. Okay, that the tongue sometimes blesses God, but then curses men. A língua às vezes abençoa Deus e amaldiçoa homens. Okay, we'll come back to this in the next word. A gente Too. vai voltar a isso em outras palavras. de And novo. then we see it in 2 Peter chapter 2. E a gente vê depois em 2 Pedro 2. Look at verse 14. Dá uma olhada no versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Okay, so this is talking about false prophets. Então aqui está falando dos falsos It profetas. says there will be false prophets who tell lies to people in their own name. Fala que haverão falsos profetas que falam mentiras para o povo no nome deles mesmos. What they mean by that is that they're creating their own prophecies, but it's not from O God. que está dizendo é que eles criam suas próprias profecias, mas que não vêm de Deus. Prophecy starts with God. Profecias começam com Deus. God speaks to somebody, Deus fala com alguém. and then they speak in the name of God. E eles falam daí em nome de Deus. These guys were lying to people, and they were saying, God says that this is going to happen. As pessoas estavam mentindo em nome de Deus, falando, Deus falou que essa coisa aqui vai acontecer. And Peter says these guys are cursed. E Pedro fala, essas pessoas são They're amaldiçoadas. surrendered over to punishment and destruction. Eles estão rendidos à punição e destruição. Wow, that's serious, right? Caraca, isso é bem sério? Okay, so don't create your own prophecies. Então não criem suas próprias profecias. Don't try to deceive people and make them think you're really spiritual when you're not. Não tente enganar as pessoas para parecer que você é bem espiritual se você não é. Because God takes that very seriously. Porque Deus leva isso muito a sério. Okay, so these are the 5 times that it's used. Então essas são as 5 vezes que é usado. Okay, this doesn't apply to us as Christians. Ela não se aplica bem a nós como cristãos. This is a very strong word, É uma palavra bem pesada. but not something that we need to have fear of. Mas não é algo que a gente tem que temer. Okay? Last word. Última palavra. This is kataraomai. Isso é kataraomai. Okay? This is used 6 times. This is the most frequently used in the New Testament. Ela é usada 6 vezes, é a palavra mais usada no Novo Testamento. Okay, 3 of them are used to describe the exact same thing. 3 vezes ela é usada para descrever a mesma coisa. Matthew 5:44, Mateus 5:44, Luke 6:28, Lucas 6:28 and Romans 12:14. e Romanos 12:14. They basically say the exact same thing. Look at this. Eles meio que falam a mesma coisa, dá uma olhada. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. So he says, bless those who persecute you. Então, abençoados sejam aqueles que os perseguem. Okay? So, if someone is coming after you Então, se alguém está vindo atrás de você and they're persecuting you for any reason, e ele está perseguindo você por alguma razão, but specifically because you're a Christian, especificamente se você for cristão, por você ser cristão, don't get mad. não fique bravo. Respond with a blessing. Responda com uma benção. Okay? Now, this word curse, Essa palavra maldição it means to wish evil on anyone significa desejar mal para alguém or ruin. ou ruína. Okay? Or to give someone over to ruin. Entregar alguém à ruína. Okay? That's really heavy, right? Isso é bem pesado, And né? he says, don't do that. Ele fala, não faça isso. Don't wish evil on anybody. Não deseje mal para ninguém. Now, we end up doing that sometimes, A right? gente faz isso às vezes, We né? get frustrated with certain situations. Às vezes a gente fica frustrado com algumas situações. Say, look at these politicians. They can just go to hell. Olha esses políticos, eles podem ir pro inferno. We shouldn't do that. A gente não deveria fazer Okay? isso. We've all probably done that at some time. A gente já fez isso provavelmente em algum momento. Maybe you're in the traffic and someone just cuts right in front of you. Às vezes você tá no tráfico, alguém corta você. And you're just like, man, I hope that guy crashes his car. E você fala, ai, tomara que esse cara bata o carro. Okay? He's saying, don't do that. E ele tá falando, não faça Okay, now maybe isso. you did that. That's okay. Talvez você tenha feito isso, tudo bem. Okay? Ask for forgiveness. Peça perdão. Okay? You're not supposed to do that, right? Você não deveria fazer isso, né? I've done that. Eu já fiz isso. I feel bad about it. Eu me sinto mal por And isso. so I said, God, please forgive me for saying Então eu that. falei, Deus, me perdoa por fazer isso. Because he says the Christian is always supposed to bless, Porque, na verdade, os cristãos deveriam sempre abençoar. to wish good upon people. Desejar o bem para as pessoas. Okay? Now, sometimes you need to wish for them to have like a real
meeting with God. Às vezes você precisa desejar que a pessoa tenha um verdadeiro encontro com Cristo. Oh, God, I pray that you would meet with that person in a special way Deus, eu espero que você encontre essa pessoa de uma forma bem especial. so that they would see how rotten and sinful they are. Para que ele veja quão pecador e And they errado would ele está. repent. E ele se arrependa. Okay, yeah, that's kind of good, right? Isso é meio que certo. Okay, but this is the thing. We don't want to wish bad upon people. Mas assim, a gente não quer desejar o mal para as pessoas. Okay, and that's probably going to be real relevant right now E isso provavelmente seja muito relevante agora, because we're having the finals of the election. The results are probably coming out right now. porque a gente tem o final das eleições, os resultados já devem estar saindo nesse momento. Okay, whoever wins or whoever loses, Quem quer que ganhe ou perca, you don't wish evil upon them. não deseje mal para ele. Okay, even if your side loses, Mesmo que o seu lado perca, you need to have grace in your defeat. você precisa de graça na sua derrota. This is the thing. I don't like when I see teams or athletes lose Sim, eu não gosto quando eu vejo times ou atletas perdendo, and then getting mad and fighting with people and E aí, causing a scene. ficando bravos e fazendo uma cena e tal. It's just terrible, É right? horrível, né? You have good sportsmanship when you win or when you lose. Você tem que ser um bom desportista quando ganha ou perde. Okay? And the same thing in an election, E a right? mesma coisa na eleição. Man, when Trump won the election, Quando o Trump ganhou a eleição, people went out and started protesting and breaking windows and destroying things. as pessoas estavam protestando e quebrando janelas e destruindo And coisas. it's like, man, you're just showing how ridiculous you are. Cara, você está só mostrando quão ridículo você é. You lost. Você perdeu. Okay? Swallow your pride. Engula o seu orgulho. Say congratulations to the winner. Diga parabéns pro vencedor. And wait for the next election. E espere a próxima eleição. It's not the end of the world. Não é o fim do mundo. Okay? So, we need to wish good upon people. Então, desejo bem para as pessoas. Okay, now, another time this word is used is in Mark 11, when Jesus curses the fig tree. Outra palavra. Yeah. A outra vez que ela é usada é quando Jesus amaldiçoou a figueira. Okay, and so he went to go get fruit off it, and there was none. He says, you will never produce any fruit again. Então ele vai pegar uma fruta dela e não tem nenhum e ele fala, nunca mais dê fruto. And then they came back to that tree, and it was all shriveled up. E aí eles vão lá nessa árvore e ela tá toda ressecada. And the disciples said, whoa, look at the tree that you cursed. E os discípulos falam, caraca, olha a árvore que você amaldiçoou. Okay, then you have this passage, which is real heavy, Matthew 25. E tem essa passagem aqui que é bem pesada, Mateus 25, And look at, starting in verse 41. começando no 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. So, this is really heavy. Então, isso é bem pesado. And it's a whole parable, which we looked at a while back. É uma parábola inteira que a gente viu um tempo atrás, Okay? That the Lord comes back and he separates his people into two groups. que o Senhor vem e separa as pessoas em dois grupos. The people on the right come into his kingdom. As pessoas da direita vêm para o seu reino, The people on the left, they're cursed. as pessoas da esquerda estão amaldiçoadas. And they use this word. E ele usa essa palavra. Okay? And he says, basically, you were so selfish, you didn't serve other people. Ele falou, você foi tão egoísta, você não serviu outra pessoa. Okay? So, really heavy stuff, right? Então, bem pesado, né? And then the last instance is in James chapter 3. E a última passagem está em Tiago 3. And in verse 9, it uses this word. Verse 10, it uses the last word, katara. Então, o versículo 9 usa esse versículo e o versículo 10 usa a última palavra, katara. Okay? Então, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. So what he says basically is, don't let blessings and curses come out of the same place. Então, o que ele está dizendo basicamente é não deixe que bênçãos e maldições saiam do mesmo lugar. You praise God and then you wish evil upon people. Você adora a Deus e daí deseja o mal para as pessoas. He says that's not Christian. Isso não é cristianismo. Okay, so we need to be very careful. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. And that includes politicians. E isso inclui os políticos. Just want to put that out there for you guys to think about, right? Quero colocar isso para vocês pensarem. So these are all the times in the New Testament that the word curse or cursed or some sort of
cursing is used Então, in, essas são in Greek. todas as vezes no Novo Testamento que maldição, amaldiçoado, maldição, amaldiçoado, Okay. não sei, aparece no grego. Okay, what do we notice? Então, o que a gente nota? None of these are referring to some sort of magic spell that is cast upon Christians. Nenhuma delas é como se fosse um feitiço mágico sobre as pessoas. There's no Harry Potter going on here. Não tem Harry Potter acontecendo. Okay, it doesn't talk anything about macumba, Não candomblé. tem macumba, não tem candomblé. Okay, there doesn't talk anything about generational curses. Não fala sobre maldições de geração. Nothing. Nada. Okay, why do I emphasize this? Por que eu estou enfatizando isso? Because there are churches and whole ministries that are developed all around this idea of the deliverance ministry. Porque tem igrejas e ministérios inteiros que são voltados para essa teologia da libertação. Okay, and the whole, I mean, so much of it is going through and breaking generational curses. Então, muito disso é sobre quebrar maldições hereditárias. Okay, now if this was so important like they're teaching, Então, se isso fosse tão importante quanto eles estão ensinando, why isn't it emphasized in the New Testament? por que não é enfatizado no Novo Testamento? Why is it not emphasized in the Old Testament? Por que não é enfatizado no Novo Testamento? Okay, remember No Velho Testamento? I mentioned last week there was a person I was trying to have a rational conversation with, Eu comentei semana passada que tinha uma pessoa que eu estava tentando ter uma conversa racional, and they said they didn't agree with me. e ele falou, não concordo, que não concordava comigo. And I said, okay, show me 2 or 3 verses that talk about how we need to break curses. E eu falei, não, então me mostra 2 ou 3 versículos que falam que a gente tem que quebrar maldições. Anywhere in the Bible, Em qualquer lugar da Bíblia. Old or New Testament. Velho ou Novo Testamento. Okay? No, this is just what I believe. This is my conviction. Ah, não, mas isso é algo que eu acredito, é minha convicção. Okay? Now, I don't really care about what your conviction is, Então, right? eu não me importo com a sua convicção, Okay, certo? now you can think like, oh, I have this conviction that it rains so much in Curitiba because there's this curse over the city. Você pode falar, eu acredito que chove tanto em Curitiba porque tem essa maldição na cidade. No, it doesn't rain so much in Curitiba because there's a curse. It rains because we're close to the coastal mountains. Não chove tanto porque tem uma maldição, chove tanto porque a gente está do lado da Serra do Mar. So I don't really care, like having a rational conversation. I don't care what your ideas are. I want to see what are the facts. Então eu não me importo com as suas ideias, eu só quero saber os fatos. And so I lowered the standard. I said, okay, just show me one verse anywhere in the Bible where it says we're supposed to break curses. Então eu baixei o padrão, eu falei, então me mostra um versículo que a gente tem que quebrar maldições. Nothing. That's just what I believe. Nada. Ele só falou, é nisso que eu acredito. Okay? It doesn't make any sense. Não faz sentido. Now, when you arrive at that point, you realize, okay, I'm not talking to a rational human being. Então chega nesse ponto que você fala, tá, eu não tô falando com um ser humano racional. So you stop talking, right? você para de Okay, falar. okay, that's what you believe. Okay, Ah, done. tá bom, você acredita Okay? nisso. But we have to be rational Mas a gente tem que ser racionais. because our faith is based upon facts. Porque a nossa fé é baseada em fatos. If we are called to break curses, Se nós fôssemos chamados para quebrar maldições, and without this, we are living with these curses upon us that are absolutely destroying our lives. e se sem isso a gente tivesse maldições que estariam destruindo as nossas vidas, And we have demons that are coming into our lives and even possessing us as e Christians. se tivessem demônios que estariam vindo nas nossas vidas e nos possuindo como cristãos, Don't you think they would write at least a few chapters about it in the New Testament? você não acha que escreveriam pelo menos alguns capítulos sobre isso no Novo Testamento? Or even in the Old Testament? Ou no Velho? Don't you think they would have at least a couple verses about it? Será que não teria alguns versículozinhos sobre isso? I mean, they're charging $1,500 to go learn how to do this. Yeah, 1.500. Eles estão... 1.500. Ah, 15. Ah, eles estão cobrando R$1.500 para ensinar essas coisas. Okay? I mean, that's a lot of money, right? É bastante dinheiro, né? Okay? So, don't you think this is so important they should have chapters about this in the New Testament? Você acha que se isso fosse tão importante, não deveria ter capítulos no Novo Testamento sobre isso? But not one single verse Mas is não in this. tem nenhum versículozinho disso. So, where is it coming from? Então, de onde isso está vindo? They've created it. Eles inventaram isso. Okay? They created it based upon their ideas. Eles criaram isso baseado nas suas ideias. Well, that's great. That's how you create cults. Ah, legal. É assim que vocês criam seitas. Okay? And now they're deceiving all sorts of people. E agora está enganando um monte de And gente. we have all these people that come from, especially from neo-Pentecostal churches. Então tem esse monte de gente que vem, principalmente de igrejas neopentecostais, And they're coming, no, we got to have, we got to have healing and deliverance. e fala, não, a gente tem que ter cura e libertação. No, we don't. Não, a gente não tem. Why?
Por quê? Because this is the finished work of Jesus. Porque esse é o trabalho que Jesus já terminou. Jesus redeemed us from the curse of the law. Jesus já nos redimiu da maldição da lei. Okay, you'll notice that all of these curses, especially in the Old Testament when it's talking about the generational curses, Perceba que todas essas maldições, principalmente do Velho Testamento, quando fala de maldições de geração, they're all connected to the law. todas elas estão conectadas à lei. Well, we don't live under the law. A gente não vive mais sob a They lei. go through and they describe, if you follow the law, you will get these blessings. Ele vai lá e fala, se você segue a lei, você vai ter essas bênçãos. But if you don't, you're going to have all these curses. Mas se não, você vai ter essas maldições. And it's heavy stuff. E são coisas bem pesadas. Okay? Why don't we live in fear of that? Por que a gente não tem que ter medo disso? Because Jesus redeemed us from the curse of the law. Porque Jesus já nos redimiu das maldições da lei. Okay? When Jesus went up on the cross and died in our place, Quando Jesus foi lá na cruz e morreu no nosso lugar, it says in Galatians 3 that he became a curse for us. diz aqui em Gálatas 3 que ele se tornou maldição por nós. He took the curse of the law upon himself. Ele pegou a maldição da lei sobre ele. And then when he was up there, he said, "It is finished." E daí quando ele estava lá, ele disse, está consumado. What does that mean? O que isso It means significa? he done. He finished everything. Significa que acabou. Ele já And- terminou tudo. And essentially what they're teaching, without saying this directly, Essencialmente o que ele está ensinando, sem dizer what isso. they're teaching, Essencialmente o que eles estavam ensinando, mas sem dizer diretamente, is that the sacrifice of Jesus is not enough. é que o sacrifício de Jesus não é o suficiente. Not enough to take away all of your sins. Não é o suficiente ele levar embora todos os seus pecados. Or if it is, it's not enough to take away the curses. Ou se é, ele não levou as maldições. And so if you don't remember all of the times that you sinned in your life, you'll never break the curses. Então, se você não lembrar de todos os pecados que você cometeu na vida, você nunca vai quebrar And essas if you don't maldições. remember the sins of your fathers and your grandfathers, Então, se você não se lembra dos pecados dos seus pais, dos seus you're avós, going to have these demons in your life pestering you always. vai ter demônios na sua vida te tentando sempre. What are they saying? O que eles estão falando? It's not enough what Jesus did. Que o que Jesus fez não é o suficiente. Jesus died for you, but Jesus morreu por você, mas you need to go through and do all these things vocês as well. têm que fazer todas essas coisas aqui, ó. And then every time you sin, you bring these demons and these curses back into your life. E toda vez que você faz isso de novo, você traz esses demônios e essas maldições sobre a sua vida. And so you're earning your salvation based upon your ability to repent and to follow a list of rules. Então você está merecendo a sua salvação baseada em regras. That's not grace. Isso não é graça. That's not the New Testament. Isso não é o Novo The New Testamento. Testament is purely 100% based upon what he did for you on the cross. O Novo Testamento é puramente 100% baseado no que ele fez por você na cruz. He took everything for you. Ele levou tudo por você. And so he removed the law, he fulfilled it. Então ele removeu a lei, ele completou He ela. removed the curse, he took it for himself. Ele removeu as maldições, ele mesmo levou. He removed death and destruction. Ele retirou a morte e destruição He took it on himself. e levou nele mesmo. And he said, "It is finished." E ele falou, está consumado. 100%. 100%. You cannot do anything to add to the sacrifice of Jesus. Você não pode fazer nada para adicionar ao sacrifício de But Jesus. this is what they're teaching. Mas é o que estão ensinando. Now, if you ask them, "Oh, so we need to add the sacrifice of Jesus?" Então se você perguntar, então a gente tem que adicionar alguma coisa no sacrifício de They would say, Jesus? "No, of course not." Eles vão dizer, não, claro que não. But that's what their teaching leads Mas é o to. que eles estão ensinando. But what they're doing, it's a manipulation of fear. Mas o que eles estão fazendo é manipulando o medo. There is no fear in Christ. Não existe medo em Jesus. Why? Because fear involves punishment. Por quê? Porque medo envolve punição. Jesus took away the punishment Jesus levou embora toda a punição. so that we can be 100% forgiven Para que a gente possa ser 100% perdoados. and we can walk in 100% liberty. E a gente possa andar 100% em liberdade. This is why we talk about these words. É isso que a gente fala nessas palavras. Okay? There's nothing in here that supports most of the teaching that I'm hearing from these ministries and from these churches. Não tem nada aqui que suporte o que eu escuto nessas igrejas ou ministérios. Okay? This is not the way we're supposed to live. Não é assim que a gente deveria viver. The demons are not coming into your life and screwing everything up. Demônios não vão entrar na sua vida e acabar com tudo. Okay? Now, will there be spiritual attacks? Então, existem ataques espirituais? Absolutely. Com certeza. But you resist them and they will flee. Mas você resiste a eles e eles vão se afastar. That's what we talked 2 weeks ago in James chapter 4. Mas é disso que a gente falou 2 semanas atrás, em Tiago 4. Okay? The attacks will come. The text? The attacks will come.
os ataques virão. Resist them Resista a eles. in the Holy Spirit. No Espírito Santo. Why? Por quê? Because he who is in you is stronger than he is in the world. Porque aquele que está em nós é mais forte que o mundo. Okay? So, the Holy Spirit is in us. Então, o Espírito Santo está na gente. He is God. Ele é Deus. And he is stronger than any demon, even stronger than Satan himself. Ele é mais forte que qualquer demônio, muito mais forte que o próprio Satanás. So what do we have to fear? Então, o que a gente tem que temer? Nothing. Nada. Okay? That's why Jesus says so many times, E é por isso que Jesus disse isso tantas vezes. do not fear. Não tema. Guys, we have been given the ultimate victory in Christ. Vocês receberam a máxima vitória em Cristo. It is the greatest victory in the history of the world. É a maior vitória da história do mundo. And we don't need to run around thinking about all the things we did when we were 5 or 6 years old. Você não tem que ficar por aí lembrando das últimas coisas que vocês fizeram nos últimos 5 ou 6 anos. You don't need to worry anything about what your grandparents did Não tem que se preocupar com o que seus avós fizeram. or your parents. Ou seus pais. Okay? If your family's not Christian, don't worry about it. Se a sua família não é cristã, não se preocupe. Okay? You need to worry about them, Você precisa se preocupar por but eles. you've been redeemed by the blood of the Mas Lamb. você já foi redimido pelo sangue do Cordeiro. You've been set free, Você já foi liberto. and you have nothing to fear. E não tem nada que temer. Okay? This is really important. Isso é bem importante. Okay, now one last point. Então, uma última coisinha. What happens when we, as Christians, sin? Então, o que acontece quando nós, já cristãos, pecamos? We sin a lot. A gente peca We bastante. sin probably every single day. A gente meio que peca todo dia, eu acho. Okay? What do we do? O que a gente faz? Are we cursed? Estamos amaldiçoados? Are we now in big trouble? Está com problemas grandes agora? No. Não. You simply stop and confess that sin to God. Você simplesmente para e confessa esse pecado a Deus. That's it. É isso. Okay? So, if you catch yourself sinning, repent. Então, se você se pegar pecando, se arrependa. Okay? It's awesome. É incrível. Okay? That's all you have to do. Porque é só isso que você precisa fazer. Okay? But you don't need to live in fear that there's some demon coming into your life because you sinned. Não precisa ficar morrendo de medo de abrir um demônio e pegar tua vida. Okay. Aqui. Let's have a time of worship Então now. vamos ter um lugar assim de We want louvor. to worship Jesus because he is awesome. A gente quer adorar Jesus porque ele é incrível. Because he gave us this victory. Porque ele nos deu essa vitória. Okay? And we'll have communion in the back E a gente vai ter uma ceia lá atrás. because we're going to remember the body and the blood of Jesus that makes all of this victory possible. Pra gente lembrar do corpo e do sangue de Cristo que permitiu que tudo isso aconteça. So let's stand and worship the Lord. Então vamos levantar e adorar a Deus.